Então, estamos aqui mais uma vez com resenha com o professor Clebinho, sempre trazendo um grande amigo, uma grande amiga, pessoas que eu admiro e o principal, pessoas que têm conteúdo para passar para os meus amigos, para os meus seguidores, para os meus alunos. Hoje eu estou aqui com a professora Luciene de Química, minha amiga, eu admiro bastante, tento imitar a força, a garra que ela tem para trabalhar e é um exemplo para todos vocês. Fala, Lu! Tamo junto, agradeço demais, a recíproca é verdadeira, tenho certeza disso, te admiro bastante e fico muito feliz pelo convite e poder contribuir um pouquinho aí. Tamo junto, valeu, meu querido! Vem comigo! Boa tarde, pessoal. Como o Clebinho já me apresentou, eu sou Luciene, professora de Química. E tô gravando agora sem máscara, sozinha, né? Eu estou numa sala separada, porque o Kleber vai gravar a parte dele em casa. Então, por isso eu estou sem máscara. Então, sou professora do Cotemig já tem 10 anos. Esse mês eu completei 10 anos, com muito orgulho. Tenho muito prazer em dar aula aqui, muito orgulhosa disso. E sou uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, corro atrás dos meus sonhos. Fui criada sem pai, minha mãe criou eu e minha irmã, nós duas sem pai, né? Com 5 anos de idade eu já ajudava minha mãe em vendas externas. Quais vendas externas? Vender chup-chup, catar latinha, vender latinha, porque com 45 anos a minha mãe ficou desempregada. E eu via que somente estudando, né, olhando as pessoas, o mundo ao meu redor, somente estudando eu poderia mudar aquela situação. Eu vi que minha mãe batalhava muito para me dar o pouco que a gente tinha, para colocar comida dentro de casa. Toda a vida minha mãe foi garçonete, trabalhando aí 15, 16 horas por dia, única e exclusivamente para dar o mínimo para a gente colocar comida dentro de casa. E eu sabia que a minha única e exclusiva opção era estudar, caso eu quisesse ter uma vida melhor. E fui estudando, sempre fui uma boa aluna, nunca fui a melhor aluna da sala, mas estava dentre as melhores. E foi assim que eu escolhi futuramente ser professora de Química. Primeira pergunta, eu acho que é básica, né? Ô Lu, de onde veio a ideia de fazer uma faculdade de Química? Matéria tão complicada, na minha opinião, a mais complicada, a mais difícil na minha época de ensino médio. Então, quando eu estava no ensino médio, eu era apaixonada por 3 matérias. Química, Biologia, que são 2 matérias que têm muita coisa a ver, mas eu gostava muito de português também. Só que aí me falaram assim, mas eu gostava de português da parte de gramática. Aí me falaram assim, mas a faculdade de português não tem nada a ver com gramática, você vai ficar lendo, e eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de ler. Eu sempre gostei muito de cálculo, exatas, né? E aí, na área de Química, eu tive um professor muito bom. E a gente, normalmente, se apaixona por matérias que a gente aprende, né, mesmo com afinco, que a gente tem professores muito bons. E eu era apaixonada com o meu professor de Química do ensino médio. E dessa forma eu optei por fazer Química. Ainda fiquei na dúvida entre Biologia e Química, mas ainda assim eu optei por fazer Química. Meu professor de Química ainda tentou me tirar de cabeça, ele falou assim, Química não é fácil, não é uma área fácil, vai fazer Direito, Luciene. Eu falei assim, não, que fazer Direito, eu gosto de Química, eu gosto de ver essas reações químicas, eu gosto do que acontece. E acabei fazendo a faculdade de Química mesmo. Bom, a segunda pergunta, também muito importante, como a Química ela está presente em nosso cotidiano? A Química está associada literalmente a tudo na nossa vida. Desde a reação de digestão dos alimentos que começam, a partir do momento que a gente começa a mastigar, até o ar que a gente respira, da troca gasosa que a gente faz. E eu acredito piamente que bons professores tendem a demonstrar isso para os seus alunos. E é o que eu tento passar isso para os meus alunos aqui no Cotemig, tanto de forma teórica quanto de forma prática. Eu faço muitas aulas práticas com os meus alunos, tentando demonstrar isso para eles, mostrando a química no dia a dia como ela é. Principalmente aqui no Cotemig, que é uma escola tecnológica, também fazendo associação da química com a tecnologia.
Então, é muito importante que os professores dessa minha área, né, de química entendam que não é só tacar o conteúdo, né, para o menino encher o quadro e simplesmente ser aquela velha coisa de cuspe e giz. É muito importante fazer associação da química com o dia a dia. É muito importante demonstrar para o aluno. Não precisa ter laboratório, né? A gente fica um pouco preso a essa coisa, né? Eu não tenho laboratório, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aqui no Cotemig, por exemplo, eu tenho todo um aparato, todo um suporte para eu fazer tudo o que eu preciso, de forma a demonstrar para os meus alunos que a química está em tudo. Essa semana mesmo eu fiz uma aula prática demonstrando para os meus alunos uma reação com gelo seco. Por que eu faço questão de fazer isso? Porque há um tempo atrás, por exemplo, teve um acidente na Rússia onde uma blogueira jogou 20 quilos de gelo seco na piscina e 3 pessoas morreram. Então é super importante você dar uma aula dessa para que um aluno ele fale assim, poxa, aula de química, né? Eu assisti uma aula de química e eu sei por que eu não posso colocar um gelo seco na boca, eu sei por que eu não posso engolir uma pedra de gelo seco, eu sei que eu não posso fazer isso. As aulas de química, sim, elas me agregam no dia a dia, né? Eu sei que eu não posso misturar X com Y porque não vai misturar ou porque vai misturar. Então eu tento demonstrar com todo carinho, com todo amor, quimicamente falando, o porquê das coisas no dia a dia. Principalmente porque isso também é o que o Enem cobra, né? Então eu tento demonstrar isso para os meus alunos e aqui no Cotemig eu tenho todo o suporte para fazer isso. Eu acho isso muito importante. Bom, a terceira pergunta, eu acredito que você vai ter o maior prazer em responder. Eu também tenho, quando eu sou perguntado como foi a sua história e como está sendo a sua história com o Colégio Cotemig. A minha história com o Colégio Cotemig ela é muito bacana, né? Meu olho até enche d'água. Esse mês, dia 11 de setembro, eu completei 10 anos de Cotemig. E é muito engraçado, porque, gente, é muito incrível como que realmente os nossos pensamentos, as nossas palavras têm poder. Quando eu dava aula em outra escola e eu passava de ônibus no viaduto do Amazonas, eu via o outdoor gigante lá no fundo. E né, lá no alto eu falava assim, eu ainda vou dar aula no Cotemig. E eu não tinha ideia como era. Eu só pensava, eu ainda vou dar aula nessa escola, eu quero dar aula nessa escola. E um dia eu resolvi me inscrever nesses sites de vagas, né? E me inscrevi num dia, no outro dia, com menos de 24 horas, a vaga apareceu pra mim aqui no Cotemig. Então eu não acreditei. Eu não acreditei, simplesmente não acreditei. E fiz todo o processo seletivo, né? Demorou alguns dias, na verdade, acho que umas 3 semanas. E fiquei muito, muito feliz quando a Tassiana me ligou falando que a vaga era minha. Estou aqui, graças a Deus, há 10 anos. E amo o que eu faço, amo ser professora, sou apaixonada realmente pelo que eu faço, pelo meu local de trabalho, pelas pessoas com as quais eu trabalho. Eu sou literalmente apaixonada por esse ambiente, sabe? Aqui a gente criou um vínculo muito grande, eu tenho amigos aqui dentro, né? Eu tenho apoio, enfim, é isso. Bom, realmente sua resposta foi emocionante. Eu também tenho uma história muito bacana com o colégio, eu acho que já contei em outras oportunidades. E aí, para finalizar, como está sendo a sua experiência na Faculdade Cotemig, já que você agora é a mais nova estudante de TI aqui da nossa instituição? Pois é, essa faculdade Cotemig eu fiquei pensando muito tempo, fiquei martelando por meses se eu faria, se eu não faria, e fui conversar com a minha diretora, né, Poliana, e a Poliana super me apoiou, só que eu ia começar no ano que vem. A Poliana falou assim, se eu fosse assim, eu começava já de uma vez, né, é uma área que tá bombando, e realmente, o que me levou a pensar no curso de TI, né?
a gente vem passando por um processo, né? Nosso país vem passando por um processo que todos os dias a gente ouve falar em desemprego, desemprego, desemprego. E a única área, gente, que a gente não ouve falar em desemprego, muito pelo contrário, é a área de TI, é a área de tecnologia. E dentro da área de TI nós temos várias vertentes, né? E tá bombando, a gente ouve falar aí demais, e principalmente na pandemia, onde várias empresas quebraram, várias pessoas mais pessoas, né, ficaram desempregadas. Foi a área que teve uma ascensão aí gigantesca. Hoje, né, empresas que não se recolocaram no mercado aí em termos de internet e tudo, elas normalmente vão perder o seu posicionamento futuramente. Então, pelo fato de estar bombando, ser uma área que futuramente vai faltar ainda pessoas para trabalhar no mercado, é uma área que agrega valor demais. Principalmente eu, como química, eu sei que eu tenho grandes chances de colocar isso em prática na minha área, né, de química. Estou numa escola de tecnologia que posso também agregar isso ajudando os meus alunos. Então pensei, por que não? Né? E o conhecimento, gente, a gente, né, pode parecer clichê essa frase, mas ele, né, não ocupa espaço. A gente só ganha com isso. Então estou numa escola de tecnologia. É uma área que não tem como você sair perdendo. É uma escola referência, então não teria melhor momento, melhor local para eu escolher para fazer a faculdade. Então, e outra, pensei também assim, tô velha, só que também é uma área que você não precisa ter idade para fazer. Se você tiver 80 anos, se você souber programar, você vai ser contratado por uma empresa para você programar. Então, gente, é isso. Inclusive, sugiro aí a vocês que, né, estão perdidos aí, sem rumo, que não sabem ainda o que fazer, façam tecnologia, façam uma pesquisa de mercado e, se preciso for, venham aqui para a faculdade Cotemig, porque eu tô fazendo, é bacana, eu tô gostando demais. Não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas falam. Você não precisa ter cursado nada antes, gente. Eu tô vindo de uma área completamente diferente e só vem e façam, porque é uma área que futuramente é o que há, viu? É isso. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco melhor a história dessa lutadora, dessa guerreira que está aí cheia de desafios para mostrar para todo mundo que é uma mulher realmente espetacular. Valeu, Lu! Agradeço demais a oportunidade, só agradecer mesmo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera. Obrigadão pra mim de coração. Fica com Deus, todo mundo! Fica com Deus, gente! Abraço do Clebinho!